Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Keller Facuri e hoje a gente vai continuar falando sobre qual é o lado bom dos problemas. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Bom, no último episódio a gente estava falando sobre passar por desertos, que muitas vezes Deus te coloca num lugar de deserto, um lugar que não é fácil, uma fase difícil na tua vida, e Ele muitas vezes tem objetivos para você. Deus é Pai, Ele quer o melhor para você e muitas vezes Ele tem objetivos e a gente falou um pouco já no último episódio sobre quais são esses objetivos e eu vou terminar de falar os outros objetivos também que Ele pode querer para você. Então a gente falou que Ele pode querer que você se aproxime dele, isso é uma coisa que Ele sempre vai querer e muitas vezes você precisa do chacoalhão para crescer. Outras vezes que você vai poder crescer espiritualmente, porque quando a gente cresce espiritualmente, a gente cresce em todas as áreas. E muitas vezes Ele quer trabalhar outras áreas da sua vida, às vezes Ele quer trabalhar a tua área financeira e Ele te dá um chacoalhão para que você cresça em todas as áreas, inclusive na área financeira. E a gente vai continuar falando sobre isso. Então, agora eu vou falar sobre o próximo item, o próximo motivo pelo qual Deus pode querer te dar um chacoalhão. Ele pode estar querendo transformar as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes é o seu cônjuge, muitas vezes são seus filhos, às vezes são seus pais, ou às vezes são amigos, pessoas com as quais você trabalha. Quando acontece aquele chacoalhão, muitas vezes muitas pessoas são movidas, muitas pessoas podem ser transformadas além de você. Por exemplo, quando uma mãe tem um problema com o filho, quando aquele filho começa a dar problema, é lógico, isso é sempre uma coisa que abala qualquer mãe. Um filho tendo problema é a coisa que mais dá dor de cabeça para uma mãe, porque nós mães, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, a gente vê um filho tendo qualquer coisa, é uma coisa que vai balançar muito a nossa vida. Então, muitas vezes, aquele filho passando por alguma coisa vai transformar também aquela mãe, às vezes aquele pai, às vezes todo mundo em volta, os irmãos. Então, quando você passa, às vezes, por esse deserto, pode ser que você esteja passando também para mover as pessoas ao seu redor, também para transformar todo mundo, porque Deus, saiba de uma coisa, Ele não perde viagem. Quando Ele está trabalhando aqui, Ele está trabalhando ali também, Ele pode transformar um, Ele pode transformar o outro, e tudo vai ficar muito melhor depois, muitas vezes, de um deserto. Então, pode muito bem ser que você esteja vivendo uma coisa para não só você se transformar, mas todo mundo ao seu redor. Outra coisa também que pode ser que Deus vá trabalhar na tua vida, né? Vai trabalhar na vida de outras pessoas, é te fazendo um testemunho, né? Fazendo ser um testemunho. Muitas vezes uma coisa ruim que você passou, sim, ela te fez crescer, sim, outras pessoas cresceram, né? Pessoas que estavam ao seu redor cresceram também. Muitas vezes você cresceu e amadureceu espiritualmente em várias áreas da sua vida, mas também aquilo pode ser maravilhoso para uma pessoa que está passando por aquilo. Aquilo que você passou, agora uma outra pessoa que está passando por aquilo, quando ouve teu testemunho, ela se enche de esperança, ela se enche de fé e aquilo é muito importante. Então, é como eu falei, Deus não perde viagem e Ele certamente vai querer aproveitar as coisas que você passou para que você possa se transformar num belíssimo testemunho para outras pessoas. Dizem que a gente nunca vai saber o quanto a gente sabe antes de passar por um teste. Você nunca sabe o quanto você realmente aprendeu daquela matéria se você não fez a prova daquela matéria. Então, muitas vezes Ele está te colocando numa situação de teste. Ele quer que, até você mesmo, porque Deus sabe tudo. Ele sabe o quanto você aprendeu, Ele sabe o quanto você sabe, o como você é, mas muitas vezes é você mesmo que precisa daquilo. Muitas vezes é você mesmo que precisa daquele teste. E eu não quero te assustar, mas sim, você pode ser reprovado por Deus. Por exemplo, o povo hebreu que saiu do Egito, né, que ficou lá 40 anos perambulando pelo deserto, eles foram massivamente reprovados por Deus. Por quê? Porque eles ficaram reclamando.
Então, muitas vezes Deus vai te deixar lá um tempão, muitas vezes repetindo, e você repete o erro até que você conserte aquele erro e pare de pecar naquela área e que você realmente tenha um crescimento naquela área. Mas muitas vezes você vai ser testado. Do 1,5 milhão de hebreus que saíram do Egito e que ficaram lá perambulando pelo deserto, só 2 entraram na Terra Prometida. Isso porque Deus tinha dado uma promessa para eles. E dos 12 espias, 10 voltaram falando, olha gente, esquece, esses caras são enormes, eles são gigantes, a gente não vai conseguir vencer eles. E só Josué e Caleb falaram, não, a gente consegue sim. Então, das pessoas que tinham acima de 20 anos, eles foram os únicos 2 que entraram na Terra Prometida, porque eles foram os únicos que creram na promessa de Deus. E a gente deve agir assim. Muitas vezes você tem um chacoalhão na tua vida, mas você deve crer na promessa de Deus. Você deve crer que Deus tudo pode, que Ele pode transformar tudo. Muitas vezes o seu sucesso vai depender muito de como você encara os desertos que você está passando, as fases ruins que você está passando. Olha José. José, ele teve muito sucesso, ele se tornou o 2º homem depois de Faraó lá no Egito, né? Ele era o cara no Egito. Mas por quê? Olha como ele encarou, ele fez tudo com excelência desde o começo, desde que ele foi vendido como escravo, ele foi excelente em todos os lugares que ele passou. Então, a maneira como você vai encarar o teu deserto vai ditar muito as regras de como será o seu futuro, do que vai acontecer no seu futuro, do que você está plantando para o seu futuro. Muitas vezes, uma provação, ela tá te forjando uma pessoa muito melhor. Você quer ver um personagem bíblico que teve uma vida super fácil, ele acabou se desviando, ficando todo sem saber o que era certo, o que era errado, o que ele devia fazer, e foi um pecado, porque ele começou tão bem e acabou bem mal, que foi Salomão. Salomão, ele teve tudo na vida dele, ele foi o mais sábio, ele tinha muito dinheiro, ele foi o homem mais rico do mundo e tudo. E no fim, ele acabou se perdendo muito, porque a vida foi bastante fácil para ele. Então, muitas vezes, aqueles desertos, eles vão te ajudar muito no futuro. Muitas vezes você está aí penando há um tempão, mas Deus está te preparando para alguma coisa. Justamente Ele te deixa numa determinada posição não tão legal, para que você também não vá muito para cima e depois tome um tombo muito lá de cima. Muitas vezes é bom você ir tomando tombinhos, né, ou tombos aqui mais de baixo, que fica mais fácil de tomar tombo, do que tomar um tombo lá em cima. E daí você vai sendo preparado por Deus. Eu sempre gosto de citar a passagem na qual diz que Davi, antes de enfrentar Golias, ele foi conversar com Saul, e Saul, meio preocupado, ele falou, olha, não se preocupa comigo, porque eu estou acostumado a enfrentar leões e ursos. O que acontece? Provavelmente quando apareceu o primeiro leão, o primeiro urso, que ele acabou tendo que matar. Imagina você ver um leão, um urso, que eles matam uma pessoa com uma patada. Mas ele aprendeu a manejar muito bem a funda, que era um tipo de arminha, né, que qualquer pessoa, qualquer criança conseguia manejar, mas ele aprendeu a manejar com muita maestria. Ele era muito bom. Então, quando ele foi enfrentar Golias, ele que já estava acostumado a enfrentar leões e ursos, ele falou, eu vou matar com certeza esse gigante. Ele tinha certeza, ele falou, Deus estava comigo lá quando eu estava matando ursos e leões, Ele vai estar comigo aqui. E Deus, muitas vezes, Ele está te preparando, né? Com um curso, com alguma coisa, Ele está lá te colocando nessas situações não tão legais e você vai lá, você faz um curso, você aprende não sei o quê. Ele teve que aprender, provavelmente depois que apareceu, que ele viu algum leão por perto, que ele viu, ele teve que enfrentar, ele falou, quer saber, eu vou aprender a manejar isso aqui como ninguém. E daí, realmente, manejava uma funda como ninguém. E daí ele estava preparado para enfrentar Golias, inclusive preparado em fé. Ele tinha fé para enfrentar Golias, porque quando ele foi enfrentar o leão e o urso, Deus já estava com ele, ele viu que Deus estava com ele. Então, na pior hora, ele estava preparado. Entenda que a nossa fé, ela é edificada através de acontecimentos. A gente não compra a fé no supermercado.
não compra no shopping. Então, é através desses acontecimentos não tão divertidos, de coisas ruins que vão acontecendo na nossa vida, que a nossa fé vai sendo edificada, que cada tijolinho vai sendo colocado um em cima do outro. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.